Eu estava vindo de carro e a pessoa que estava na minha frente brecou o carro e entrou à direita. Quase que se eu tivesse mais colado, daí eu falei, caramba, a pessoa não deu seta para entrar. E depois eu dei seta, entrei atrás dela, percebi que depois para entrar de novo, primeiro ela entrou à direita, depois entrei à esquerda, também não deu seta. E foi indo assim. E era uma pessoa que já tinha me ultrapassado, tentando pegar os menores espaços possíveis, me fechou, brecou, entrou, lá na frente, mais tranquila, o farol abriu, ela entrou, também não deu seta, e depois eu fiquei observando ela se distanciar, eu via que se ela podia, ela entrava para um lado, ela entrava para o outro. É claro que nós já tivemos nossos dias de cão no trânsito, mas se você começar a observar as pessoas no trânsito, isso porque eu estou falando do trânsito, não estou falando de outros aspectos da vida, no dia a dia, no trabalho, enfim, no trânsito, você vai ver que dá quase que para você perceber a personalidade dessa pessoa. Se ela está mais ansiosa, angustiada, deprimida, ou se está de boa, tranquila, aqueles domingueiros, né? Que às vezes a gente até fica com raiva que ficam segurando o trânsito. Mas essas pessoas são o quê? Será que são elas que ficam jogando bituca de cigarro no chão, ou papel de bala, e não reciclam o lixo, ou não estão preocupados com essas questões que envolvem o todo? Será que na casa delas, elas estão fechadas nos seus mundos, nos seus aparelhos, não sabem nem o que acontece com o vizinho, não se colocam, não perguntam se a pessoa está bem, se não está? Enfim, e será que tudo isso não é uma forma de egoísmo? E o que leva as pessoas a serem assim, defendidas? Porque essas pessoas não estão em paz com elas. Alguma coisa não está fechando aí. Nos anos 20, quando surgiu a questão do QI, do teste de quociente de inteligência, se considerava as pessoas mais aptas a sobreviverem no mundo aquelas que tivessem um QI mais elevado. Depois você começou a observar que essas pessoas também viviam suas misérias e que isso não era verdade. Nos anos 80, o Daniel Goleman, com aquele livro Inteligência Emocional, propôs o quociente emocional. Ou seja, você tem que saber resolver suas questões emocionais para que você tenha uma vida mais plena, mais farta. Mas quando você resolve as suas questões emocionais, você simplesmente está trabalhando seus mecanismos de defesa, ainda ligados a uma área primitiva do cérebro, seus instintos, córtex, sistema límbico, isso anterior, córtex cingulado, tálamo, enfim. São áreas do cérebro que a ciência estuda que apenas são de defesa. Então, ao você lidar com as suas emoções, isso também não te garantiria esta vida plena e farta que muitas vezes você vê, não só nos mestres indianos ou nos mestres tibetanos, porque são mestres, não. Nas pessoas simples, às vezes num caboclo, às vezes num caipira, às vezes numa pessoa analfabeta, numa pessoa que vive lá no meio do mato, enfim, pessoas ditas sem tanta instrução, mas que você vai encontrar lá o quê? Sabedoria, felicidade, plenitude, paz. Não que essas pessoas também não tenham seus conflitos, suas dúvidas, suas angústias. E você vai encontrar em pessoas também que se instruíram, que mergulharam aí no mercado, né? Como diz o budismo japonês, né? Voltaram para o mercado no lufa-lufa. Você vai encontrar pessoas de muita luz, de muita serenidade, de muita paz, que a própria vida ensinou. Daí nos anos 2000, essa Dana Zohar lançou a inteligência espiritual, dizendo que eram áreas ligadas aos lóbulos temporais, porque ela está viva, né? Uma professora de física do Oxford Institute, né? Na Inglaterra, mas ela se formou em Harvard, depois fez graduação no MIT, Massachusetts Institute of Technology, depois lançou livros como O Ser Quântico, A Sociedade Quântica, hoje está se falando muito de quântico, a oração quântica, nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Este ser espiritual, então, talvez tentasse resolver essa questão de plenitude, quer dizer, quando é que a gente consegue estar encaixado no nosso próprio eixo, estar bem na nossa própria pele, como diz o francês. A partir do momento em que você tivesse este ponto, que os orientais chamam ponto bindu, que ela chama do ponto de Deus,
bem aberto dentro de você. Os orientais já falam dos nossos chakras superiores, né? Ligados à criatividade, ligados àquela pessoa que ri, plena, farta, espontânea, criativa, gentil, pessoas idealistas que têm compaixão. Agora, se você for observar, todos nós temos um pouco desse motorista que não dá seta e do velho sábio da montanha assoprando uma florzinha e dando risada. Todos nós temos. A questão é que uns permanecem mais num estado e outros conseguem permanecer mais no outro. A partir do momento em que você começa a perceber como o outro está, isto eu já falei lá atrás, no PV 3 e 4, se colocar no lugar dele, perceber como ele está se sentindo. E quando eu digo outro, eu digo a vida, eu digo o planeta. Você começa a entender que somos todos um. Isto não é só discurso da boca para fora. Na verdade, a gente percebe porque a nossa ação repercute na dos outros e a dos outros está repercutindo na gente. Um elo interligado. Agora, para você conseguir ter esta percepção, você precisa deixar estes mecanismos de defesa, querendo protegê-los, como dizia Balesteiros, a busca pelo suprimento gera em nós um sentimento de falta. Então, como agora nós estamos em época de dificuldades aí por causa da gasolina muito cara, greve de caminhoneiros, todo mundo, não, vai começar a faltar abastecimento, vamos correr para o mercado, vamos abastecer nossas casas disso, daquilo outro. Claro que o brasileiro é espirituoso, estão fazendo até piadinhas, né? Carro forte levando gasolina para cá, para lá, enfim. Mas as pessoas estão assim, para qualquer situação, elas, meu Deus, o que vai acontecer? Eu tenho que me safar, eu tenho que me preparar, e os outros que se danem. E não é assim. Você tem que ter este desprendimento, ir em direção à dor do outro. Isso é a compaixão. Quando o teu amor encontra a dor do outro. Quando o teu medo encontra a dor do outro, aí você vai permanecer na tua bolha, vai dizer que pena, coitado. Quando você começa a fazer este caminho, é um caminho de observação, é um caminho de prática das tuas energias, de saber ouvir de tudo aquilo que nós já falamos nos outros vídeos. É um conjunto de vivências. Aí você começa a chegar nesse tal do quântico, que está na moda agora dizer. Eu já trocaria a palavra quântico por cósmico. Daí você sai do egoísmo e começa a ir em direção à compaixão. É claro que este é um processo que exige o quê? Sofrimento. Mas é o bom sofrimento, o bom combate. Dou um exemplo para vocês e a questão particular. Por exemplo, para fazer estes vídeos, este trabalho que a gente disponibiliza para vocês, existe um sofrimento embutido aí, mas é o bom sofrimento de preparar a matéria, da preocupação de passar uma mensagem para tentar melhorar a situação que a gente vive, não guardar muitas vezes informações, conteúdos, riquezas apenas com a gente, mas de poder distribuir isto. E quem é que faz esse trabalho? Por exemplo, comigo agora está a Rosângela, que não aparece, está nos bastidores. E ela que faz as edições de vídeo. Até não sei quantas horas da madrugada. Levanta cedo, 6 da manhã, vai trabalhar no hospital psiquiátrico, que ela é concursada lá. Volta. O que ela fez para continuar editando os vídeos? Mudou até o horário de trabalho dela. 12/36, para poder ter dias livres para fazer isso. Isto ninguém vê, são os bastidores, mas a pessoa está envolvida com a causa, ela acredita no projeto, é o bom sacrifício, o bom combate. Ela se coloca no lugar do outro, ela veste para ela e fala, poxa vida, eu também estou aí representada, vou dar minha contribuição. E uma contribuição valorosíssima para o projeto poder sair. Isto é o que? Egoísmo? Até que ponto este sacrifício desejado se torna altruísmo? A partir do momento
em que você renuncia aos seus certos confortos e vai em direção ao outro. Então isso a gente tem na vida, no momento em que você está fazendo uma comida, no momento em que você está cuidando de um filho. A própria palavra trabalho, que eu já falei várias vezes em japonês, hataraku, significa dar conforto ao próximo. É isto, a partir do momento em que a gente tem este espírito dentro da gente, a gente começa, aí sim, a trabalhar nessa outra esfera do que a Dana Zohar chamou de consciente espiritual. Porque esta área dentro da gente que se desenvolve nada mais são do que os nossos chakras superiores. O coronal, nosso chakra frontal, o Anya, né? O Sahasrara, o Anya, e o próprio laríngeo. E o laríngeo está diretamente ligado, acredite se quiser, ao sexual. Então você pode reparar que pessoas, ou tente reparar, que tem uma certa dificuldade de se expressar, pode ter aí também no campo sexual alguma dificuldade. E vice-versa, as pessoas que conseguem ter transformar o verbo em carne, vamos dizer assim, né? João 14 está lá, verbalizar, elas têm mais facilidade nas outras áreas também. Então fica essa dica aí para vocês refletirem, tá? Sobre a questão do egoísmo, ao você superar o egoísmo e chegar num estado de excelência, tá? Ao altruísmo, do egoísmo ao altruísmo. Fraterno beijo, paz e luz, tamo junto. Os próximos vídeos vão continuar falando disso, de como você materializar essas coisas através das orações quânticas. Falou, galera.